Muito bom dia, muito bom dia. Segunda-feira maravilhosa, começando uma nova semana, começando um novo tempo, começando umas novas coisas na nossa vida. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, você do Instagram, você aqui também no meu canal YouTube. Muito obrigado. Espero mesmo que você tenha um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa e o início de uma nova vida, de uma nova situação, de uma nova questão. Nós estamos aqui para informar, essa é a nossa proposta, trazer informação, e a cada dia nós recebemos mais informação e vamos passando para vocês tudo que a gente sabe e mais um pouco. Por isso eu peço agora que você sintonize com o divino, não importa a tua religião, que você sintonize com a espiritualidade, que a espiritualidade possa te envolver nesse momento num campo de energia, de amor e de proteção. Possa te envolver nesse momento num campo de energia, de amor e proteção. E como que é isso? Imagina uma luz que vem do alto. E a tua imaginação é muito poderosa. Nós não sabemos o poder da nossa imaginação. Então, que venha uma luz de cima, que penetre o nosso corpo, fluindo por todos os órgãos internos, fluindo por todo o nosso corpo, e que vá promovendo, então, uma cúpula. À medida que sai energia pelo cardíaco, vai voltando, vai formando uma cúpula, uma bolha de luz, um campo magnético, não importa o nome que você queira dar. Essa é a proposta, que você, nesse momento, tenha essa proteção de amor e de proteção, um campo de energia. E que você possa sair hoje, né? Começar hoje o dia com a sensação de que você vai utilizar, presta atenção, utilizar o teu potencial, talvez que você não conheça ainda, para ser útil. Vou repetir, que você possa identificar teus potenciais para que você seja útil. Conforme a gente vai sendo útil, a gente vai tendo mais valor perante os olhos das pessoas e também da espiritualidade. Então, vamos utilizar a nossa utilidade. Em que sentido ser útil? No sentido de que podemos o tempo todo estar disponíveis para ajudar o próximo. Isso mesmo. E cada vez os próximos mais próximos, né? Que é a família primeiro, depois os próximos, né, da família estendida, depois os próximos no trabalho, depois os próximos também aí no nosso dia a dia, do cotidiano, tá? Hoje, no final da live, eu vou fazer uma energização com o bastão. Vamos ver como é que você está, se você tem alguma dor, se você tem algum desconforto, ou se você não está bem emocionalmente. Nós vamos fazer uma aplicação bioenergética com o bastão de plasma, potencializando os seus centros de força. Bom, a nossa proposta nessas nossas lives, segunda, quarta e sexta, é não desperte seus genes doentes. E como que é isso? Então, nosso organismo, ele é um sistema cibernético. O que é um sistema cibernético, Rubens? Existe uma ligação corpo, mente, físico. Físico, mente, emoções, espírito. É uma ligação, não dá para separar isso aí. Separaram, o espírito está de um lado, a emoção está do outro, o espírito cuida dos padres, os sacerdotes, o emocional, os psicólogos, e o físico, os médicos. Né? Separaram, fizeram uma baianhada aí, sei lá como é que a gente fala. E é um absurdo essa separação. Cada vez mais que a gente estuda, que a gente vai se percebendo, a gente vai percebendo que nós estamos muito unidos. Então, a cibernética, a biocibernética do nosso indivíduo. Né? E eu, todo dia, então a gente vai aqui pegando casos para você ver o que eu quero dizer com não desperte seus genes doentes. E eu falei um pouco do físico, um pouco do emocional da outra vez, e vou fazer essas uniões. Mas acho que citar casos é importante. Citar casos é importante. Então, me procurou uma paciente com um quadro de retocolite ulcerativa. A retocolite ulcerativa significa que o intestino não está conseguindo absorver bem os alimentos, os nutrientes. Muitas vezes o quadro é de diarreia crônica, dores abdominais. Então, a pessoa sente-se doente, porque o tempo todo ela está com essa doença, que é uma doença
talvez autoimune. E aí ela tem, então, um diagnóstico de retocolite ulcerativa, que está desde, fazem 10 anos. E aí já vem fazendo todo tipo de tratamento, modificando todos os aspectos, né? Busca um remédio aqui, outro acolá, muda de gastro, vai para o nutricionista, vai mudando, vão fazendo melhoras, mas ela não consegue resolver o problema. Não consegue resolver. Então, o que aconteceu? Ela acionou um dos 10.000 genes, presta atenção, ela acionou um dos 10.000 genes de doenças, e aí o sistema dela, vou chamar o sistema dela, escolheu o gene da retocolite ulcerativa. Como outras pessoas escolhem outros genes. Mas como escolhem, Rubens? Não é consciente. Claro, existe um programa, então vou dizer que os genes podem ser programas que são ativados de acordo com a necessidade da alma. Vou repetir. Os genes são acionados de acordo com a necessidade da alma. Então, a alma dela precisou acionar uma doença chamada retocolite ulcerativa, que não se sabe a causa. Na medicina convencional, na medicina da doença, vamos chamar assim agora, ela não tem motivo. Então, ela tem que ficar tomando medicamentos. Ela já está chegando numa fase que tem que tomar imunossupressor. Imunossupressor. O que é imunossupressor? Supressor da imunidade. Então, já está nessa fase. Está certo ou errado? Não. De acordo com o que você estuda, você vai corresponder. Então, aquilo que você sabe é o que você vai apresentar. Os teus resultados são de acordo com o que você sabe. Não tem outra alternativa. E a medicina da doença chega num momento que fala, agora nós temos que suprimir o seu organismo. Não consegue ouvir o organismo. E aí, claro, a nossa proposta é tentar identificar a história da doença. Então, deixa aí, anota esse nome aí, é importante. Se você passa por algum problema de saúde, você precisa saber a história da sua doença. Porque toda doença vai ter uma história. Como assim uma história, Rubens? Toda doença tem uma história. Se você ficou doente de alguma coisa, quanto mais você entender, identificar a história, mais você está próximo da cura. Todas as doenças têm sua história. Então, a curiosidade é agora, muito importante. Eu tenho uma doença? Tenho. Então, claro, existem mecanismos para ir resolvendo? Claro que existem. Mas qual é o, digamos, onde é que a gente pudesse falar em cura? Embora na medicina a gente não pode falar de cura. Mas qual seria a cura? Onde a pessoa tem uma cura. Eu não curo ninguém. Eu indico mecanismos para a pessoa se curar. Sejam mecanismos físicos, mentais, emocionais ou vibratórios. Eu indico esses mecanismos para a pessoa se curar. Então, ninguém cura ninguém. As curas são da própria pessoa. Mas é claro, quando você identifica a história, você começa, então, a poder ter uma alternativa de mudar a história. Então, vamos lá. Retocolite ulcerativa, chama retocolite ulcerativa, porque irrita o intestino, inflama o intestino, tem diarreia crônica, tem dor, é terrível. Né? Eu perguntei, desde quando? Há uns 10 anos. Falei, e o que foi que aconteceu? 2 anos antes. Aí ela já se emocionou. A filha já estava perto, já abriu os olhos, porque acho que ninguém perguntou, durante esses 10 anos, o que tinha acontecido 1 ano antes. 2 anos antes. Porque ela passou por um estresse 2 anos antes. Mas como é que você sabe disso aí? Não é que eu sei. Isso é o padrão. Para você ficar doente de doenças crônicas, você teve um start, uma coisa que disparou. Então, vamos lá. Ela teve um estresse. Qual foi o estresse que ela teve? Uma separação. Uma separação do casamento. E ela já veio as emoções. Já veio as lágrimas das emoções. Então, olha que interessante. Eu acho que precisa anotar esse ponto agora. Emoção não tem tempo. Ah, mas faz 10 anos. Ela acabou de reagir como se fosse agora. Eu perguntei para ela, ela reagiu como se fosse agora. Como se ela estivesse separando agora. Então, os traumas emocionais são atemporais. É importante você anotar isso aí.
Os traumas emocionais são atemporais. E aí, eu falei, bom, isso mexeu muito. Foi, não sei o quê. E provavelmente ela sentiu como uma, eu vou dar o nome, como uma sujeira, como uma coisa sacana, uma sujeira, uma sacanagem, uma sujeira. E aí o que acontece? O organismo dela interpreta, presta atenção agora, porque essa é uma chave muito importante para você entender como o nosso organismo funciona. Nosso organismo tem uma inteligência, tem uma administração, tem uma programação. Você comeu uma ostra estragada. O que o teu corpo vai fazer? Se puder, você vomita. Se já passou o tempo, você vai ter diarreia. Mas por quê? Porque o corpo tem um programa. Se entrar uma coisa estragada, ele vai jogar para fora. Ele vai provocar uma diarreia. Por que ele vai provocar uma diarreia? Porque ele não quer que aquilo entre no corpo, não quer que o veneno entre no corpo. Então, você comeu uma ostra estragada, você comeu um alimento qualquer, não caiu bem para você, o organismo vai jogar para fora. E aí eu digo para as pessoas, você está com diarreia? Tem que fazer pelo menos um período que você tem que deixar o teu intestino entender que está tudo limpo. Porque a pessoa fala, vou tomar um remédio e vou continuar comendo. Não pode. Não pode. Por quê? O intestino vai entender que continua entrando sujeira. Tem sujeira limpa. Tem sujeira. Então, tudo que você come vai ter diarreia. O primeiro ponto é, para de comer. Faz um jejum. No mínimo 8 horas, 8, 10 horas. Porque senão o organismo vai entender que precisa continuar limpando. Ué, entrou um veneno, entrou uma toxina, ele vai jogar para fora. Essa é uma das funções do intestino. Não absorver coisas que não podem ser absorvidas, que vão adoecer nosso organismo. Só que, olha só, presta atenção, o nosso organismo, o nosso sistema cibernético, a Silvia está fazendo uma pergunta aqui, vamos lá. Os genes, então, se expressam no órgão, no sistema, onde a pessoa tem fragilidade. Essa é uma ideia original, inclusive da homeopatia, tá? Essa fragilidade é provocada por algum trauma físico ou emocional? Pode ser. Todos temos muitos problemas e traumas. Por que uns têm problemas e outros não? Isso. Então, agora eu estou trazendo uma outra informação. Porque, às vezes, você não tem uma fragilidade num determinado órgão e ele adoece. Por quê? Porque o teu sistema cibernético, precisou usar aquele sistema para desempregar o programa para liberar o problema, para trabalhar o problema, para administrar o problema. Tudo bem? Então, estou falando no caso aqui, da retocolite ulcerativa específica, talvez ela não tivesse nenhum problema de intestino, mas ela comeu alguma coisa estragada. É o que foi o sentimento dela, que ela absorveu uma coisa estragada. Enquanto não jogar para fora a questão que está estragada, o organismo não vai continuar absorvendo mais coisas. Entendeu? E como assim, Rubens? Mas faz 10 anos. Faz 10 anos. Mas ela não comeu algo físico. Foi emocional. Então, o organismo, ele funciona no sistema cibernético onde a coisa estragada que ela comeu foi alguma coisa que aconteceu no relacionamento que levou à separação. Então, ela olhou aquilo e achou uma sacanagem, uma sujeira. E o organismo entendeu que ela engoliu uma sujeira. Enquanto a sujeira estiver lá, presta atenção, enquanto a sujeira estiver lá, o organismo vai jogar para fora. Enquanto a sujeira estiver lá, o organismo vai usar o programa de limpeza. Só que essa sujeira não é física, é emocional. E quando eu perguntei o que aconteceu 1, 2 anos antes, ela trouxe a emoção, quer dizer, ela continua com a sujeira lá. Então, enquanto você faz os tratamentos convencionais, tem muitas coisas para fazer, tem trabalhos vibracionais, tem enemas específicos, tem até ozonioterapia para quem faz, tem muitas coisas que podem ajudar. Mas a minha proposta, a minha visão, e visão de muitas pessoas precisa limpar ou tirar a sujeira emocional, a sacanagem, aquilo que ela engoliu, que foi
muito sujo, foi uma coisa nojenta, vamos pôr a palavra assim, nojenta. E aí ela precisa jogar para fora. E fazem 10 anos? Fazem 10 anos que ela está jogando para fora. Aquela coisa nojenta que ela teve que passar, que ela passou. Mas a pergunta é, Rubens, quantas pessoas se separam? Né? Muitas hoje em dia, mais do que deveriam. E por que todas não desenvolvem retocolite ulcerativa? Porque nem todas sentem que aquilo é uma nojeira, é uma coisa nojenta. Para ela, veja bem, por isso que cada ser humano tem que ter uma personalização. Então, a história de cada um é importante. Eu perguntei, qual é o motivo, eu me pergunto, qual é o motivo que isso mexeu tanto com ela? Aí, como foi separação, a gente vai buscar na história de vida dela, aonde que estão as separações que seriam gatilhos, que seriam âncoras, que a gente fala, emocionais. Por quê? Para ela sentir-se tão mal, tão desvalorizada, tão uma nojeira que ela sentiu, é porque ela já tinha, presta atenção, ela já tinha uma ferida. Não tem jeito. Para mim, em todos os pacientes eu vejo isso, tá? O adulto, quando ele dispara um processo, é porque aquilo já existia como ferida não cicatrizada. Escreve aí, ferida não cicatrizada. Se você não cicatriza a ferida, ela fica lá. Você bateu nela de novo, ela sangra de novo, ela machuca de novo, ela aparece de novo, ela ativa de novo. Então, nós temos feridas emocionais não cicatrizadas. E da onde vêm as principais feridas não cicatrizadas? Da infância. Então, a gente vai primeiro para a primeira infância. Né? De 0 a 3, 4 anos, geralmente as feridas estão ali. Então, estão muito no inconsciente. Você precisa entender qual é a história dessa pessoa de 0 a 4, 5, 6, 7 anos. Nessa história, você pode tirar já alguma informação onde iniciou a ferida. Aí eu perguntei para ela, que separação na sua infância doeu muito para você? Chorou de novo. Veja, olha o link, porque esse raciocínio é um raciocínio que eu quero que você aprenda a fazer. Porque ali o foco foi separação. E a dor estava lá. Mas quando ela falava da dor da separação do marido, talvez não fosse ali. Eu perguntei, que separação na infância doeu muito para você? Ela voltou a chorar, se emocionar fortemente. E falou, quando a minha irmã mais velha foi embora de casa. Casou e foi embora. Mas como assim? Ela era a 10ª filha e a diferença de idade entre ela e a irmã mais velha era, sei lá, quase 20 anos, 18 anos. E quando ela nasceu, quem mais cuidou dela, presta atenção, quem mais cuidou dela foi a irmã. A irmã fez papel de mãe. Então, ela pequena, perdeu a mãe. A mãe que substituiu a mãe. A irmã, a mãe, que substituiu a mãe. Então, olha que interessante. Então, ela teve uma ferida emocional forte quando ela, né, lembrou que a irmã foi casar, foi embora. Não foi nada errado. Isso doeu muito. E eu pergunto, por que doeu muito se a irmã mãe foi embora? Porque provavelmente ela já tinha uma separação anterior. Percebe? A gente vai pegando camadas. Bom, a mãe dela, então, a irmã mãe foi embora, ela sentiu a dor da perda da mãe. Mas cadê a mãe dela nessa história? A mãe dela tinha 10 filhos. Era a 10ª filha. Como que ela pode, então, né, como 10ª filha, como é que foi a gestação? Percebe? Como foi a gestação? Porque na gestação já teve algumas questões emocionais. Então, a pergunta que eu falo, 10ª filha, depois de 10 anos, ou sei lá quanto tempo, será que foi uma gestação programada, esperada, amada? Ela pode ter sido amada assim que nasceu, mas a gestação foi
um trambolho, como a gente vai falar assim, né? Nossa, atrapalhou um monte de coisa. Imagina, a mãe dela tinha vergonha. Porque antigamente, hoje ela tem 60 e poucos anos. Imagina, 60 e poucos anos, uma senhora, já mãe de um filho de 10, 12 anos, teve engravidado. Era vergonha. Então, ela teve vergonha, ela não aceitou muito bem aquilo, não administrou bem aquilo. Então, ela recebeu todo um aspecto, digamos assim, de uma rejeição intrauterino. Ela recebeu todo um impacto, todo um campo de energia pesado na vida intrauterina com rejeição. Então, a mãe dela tinha atitudes, fazia coisas que depois a mãe dela falava. Não queria essa coisa toda, imagina, tinha vergonha, tudo aquilo que a gente pode imaginar. Então, ela tem um trauma intrauterino que já machucou. Quando nasceu, a irmã mais velha sumiu, tapou um pouco o buraco. E foi quando a irmã dela foi embora, abriu o buraco. E aí, quando ela casou, tapou o buraco. Quando separou, abriu o buraco. O buraco estava lá. E aí ela não aguentou esse buraco. E aí ela então desencadeou a retocolite ulcerativa. É preciso tratar o físico? É preciso tratar o físico. É preciso mudar. Ninguém falou para ela que retocolite ulcerativa, o tratamento do intestino, o glúten faz mal. Veja, você tem um problema no intestino, o glúten faz mal. O leite faz mal. Derivados de leite faz mal, o açúcar faz mal. Mas isso é óbvio. Ela precisa fazer o quê? Um detox. Precisa se desintoxicar de coisas que o organismo está tendo. Mas a desintoxicação não é só física. A desintoxicação é emocional, principalmente, e muitas vezes até vibracional. Então, eu falei para ela, você precisa desintoxicar-se desse padrão emocional. E onde começou essa intoxicação emocional? Que desencadeou nela depois da separação. Mas foi a terceira separação? Foi, mas tudo bem, onde machucou, onde doeu. Então, quando a Silvia pergunta, ela tinha uma fragilidade? Talvez não. Talvez não tinha fragilidade na parte intestinal. Mas era o organismo utilizou a parte intestinal dela para fazer o programa de desintoxicação, de limpeza, que é a coisa nojenta que ela vem vivendo agora. Então, a gente tem muitas coisas para fazer, para ela. Tem que suplementar, tem que desintoxicar, tem que fazer mudanças na microbiota intestinal, né? Ela tem que fazer uma mudança de alimentação importante, temos que modular os hormônios dela, claro, mudar o hormônio, ela não modula a tireoide, imagina, 60 e poucos anos não modula a tireoide, isso a gente acha um absurdo. É importante fazer a modulação hormonal da menopausa, isso mesmo, a gente utiliza os hormônios bioidênticos para poder modular. É importante que ela tenha uma modulação do sistema imunológico, então a gente tem, hoje em dia, muitas coisas que melhoram o sistema imunológico, reeducando o sistema imunológico, né? Tem alguns tipos digamos assim, de tratamentos específicos que modulam o sistema imunológico, reequilibram, reeducam o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico está acostumado com aquilo, que é um programa. A gente vai desmontando o programa da gestação, e aí a gente precisa falar para o sistema imunológico, olha, vamos reeducar? Vamos fazer um sistema diferente aqui? Então, a gente tem como reeducar, né? São protocolos que existem para reeducar o sistema imunológico. Ela precisa tomar uma água boa? Tem que tomar uma água alcalina. De preferência, um filtro que seja mais específico. Toma água mineral, porque a água mineral muitas vezes vem de longe, você aquece a garrafinha e você tem toxinas na água. Mas eu preciso reeducar se ela foi picada. Precisamos fazer uma mudança se ela foi picada. Hoje nós temos algumas questões que podem ser feitas para modular, digamos assim, o sistema imunológico para quem foi picado, que está sofrendo, né? Então, hoje nós estamos estudando e descobrimos aí uma coisa muito interessante, só que tem coisas que eu não posso abrir aqui, né? Então, eu vou mandar para vocês aí uma mensagem, eu vou fazer um vídeo no Meet fechado, para falar das novidades que nós temos em relação à picadinha. Então, se você tem interesse, eu vou fazer
para os meus pacientes e para quem tem interesse. Vou fazer uma reunião no Meet para falar das atualizações sobre a picadinha e do pós-Covid, tá? Coisas espetaculares que podem ajudar muito. Então, anote aí e entre em contato conosco. Eu quero participar da reunião do Meet sobre pós-Covid e pós-picada. Tem que ser fechado para eu poder abrir o verbo e falar tudo que eu quero, tá? Vai ser gratuito, não vou cobrar nada, mas eu quero que você se inscreva para que a gente faça essa reunião no Meet e possa trazer informações que sejam mais claras para você começar a fazer já. Eu vou orientar coisas já. Aquele metal lá, que começa com graf, termina com eno, a gente vai precisar fazer algumas coisas urgentes com isso aí. Isso está mais importante, está mais grave do que a gente imagina. Tá? Então, eu quero trazer essas informações, mas aqui não fica bem. Então, eu preciso que você compartilhe, entre em contato, para que a gente possa fazer, inclusive, uma terapêutica nesse Meet, trazendo para você algumas coisas que são importantes para você começar a mudar a tua vida e melhorar teu sistema imunológico. Então, se você tem aí você tem um pós-Covid, a memória não melhorou como deveria, teu organismo não está com a pique que deveria, quer dizer, você não está como você era antes, participe do nosso Meet, para a gente poder trazer. Agora eu tenho bastante informações novas, coisas que já são claras, mas eu preciso conversar com você dentro de um lugar fechado, né, que não vaze, para que eu possa trazer essas explicações. Então, entre em contato aqui, fale aí, eu quero participar da reunião do Meet sobre pós-Covid e pós-picada. Então, anote aí, você me dá aí, depois que eu terminar aqui, você me dá uns 10 minutos que eu vou orientar o meu povo aqui, porque eu vou tendo as ideias no final de semana, e eu chego aí, eles não sabem nem o que está acontecendo, e falam, vai acontecer tal coisa. Então, pode daqui, terminando 5 ou 10 minutos, eu já vai ter esse aspecto aí. Legal, pessoal? Vamos fazer agora um processo terapêutico? Vamos lá? Então, para quem não conhece ainda, esse aqui é o bastão de plasma, não tem pilha, não tem nada. Ele tem um liberador de energia, que é um líquido aqui, que chamam, é um gás. E esse gás que libera essa energia, que é quântico, ele pode, inclusive ele pode, por aqui, tirar dor. Então, eu vou primeiro fazer neste lado. Eu quero que você coloque o seu celular, ou coloque aí essa questão, primeiro no teu peito, bem no timo. Então, vamos lá. Coloca o celular. Você vê que interessante. O Instagram está pausando, né? Olha como é forte a coisa. Coloca o celular no teu peito, fecha os olhos. Ou se você está com a câmera no computador, tudo bem. Coloque ela no teu peito mais próximo, no timo. Feche os olhos e contate momentos felizes. Mesmo você que está na rádio, está ouvindo na rádio, você pode imaginar e colocar o rádio ou, né, pelo celular, você está tendo som só, você vai receber agora um campo de energia no timo para melhorar o teu sistema imunológico. Melhorar o teu sistema imunológico, é isso. E você pode depois pegar esse vídeo, pegar esse momento e repetir esse momento várias vezes, quando você está com dor ou que você está querendo melhorar o teu sistema imunológico. Então, eu estou colocando agora, para você colocar no teu timo, lembrando de momentos felizes da tua vida, recebendo essa energização. Isso chama terapia por plasma. Agora, eu vou mudar e eu vou pedir para você pensar em algum lugar que você tem dor. Pensar em algum lugar que você tem dor. E eu quero que você coloque, imagine, você pode colocar a tua mão na frente. E pela mão você vai receber
no lugar que você tem dor. Está com dor na coluna? Tem a representação da coluna nessa região aqui. Então, faça assim, feche os olhos e deixa essa energia chegar na tua mão e pensa no lugar onde você tem dor. Pense no lugar onde você tem dor. Vai mentalizando aquele lugar e permita-se receber um quantum de energia quântica, né? Para que você possa receber uma energia que vai melhorar a dor. Isso. Eu sugiro que depois você pegue esse vídeo, nem se for fazer um corte, esse pedaço aqui, da aplicação, e repita várias vezes. Repita várias vezes. Isso. Legal? Pronto. Alguém sentiu alguma coisa? Dê um feedback aí. Se alguém sentiu alguma coisa, as pessoas sensíveis sentem, né? Então, a gente tem aí desenvolvido mecanismos, e esse mecanismo é o pessoal lá do terapiaplasmática.com.br, você pode comprar esse bastão, você pode aprender a usar esse bastão, com o pessoal lá do Zen. Nigo Rodrigo, a mão esquenta demais. Não estava direcionado para a tela? Não, o pessoal conseguiu tremer, começou a tremer a do Rosana Cruz. Senti as mãos formigando, o calorzinho, senti um alívio. Quero participar da reunião. Pode dar teu nome aqui que eu vou fazer essa reunião por Meet. Vamos trabalhar o pós-Covid, pós-picada, e a limpeza aí, através do bastão e outras coisas. Bom dia, tudo bem? Legal, pessoal. Muito bom. Calor, a Maísa sentiu calor, isso. Depois pega isso, Maísa, e coloca no teu pai, tá? Legal. Bom, pessoal, estamos terminando, vamos começar a trabalhar. Gratidão, melhorando demais a imunidade. Bom, pessoal, aqui, Domingos. É isso aí, pessoal, estamos na revolução. Então, entre em contato aqui, para que a gente faça essa reunião por Meet. Quarta-feira eu digo o dia que vai ser, o horário que vai ser, mas eu preciso que vocês saibam que vai ser vou mandar um link para vocês, então eu preciso que vocês deem seu nome aqui, se inscrevam aqui, para que a gente fale das novidades que nós temos aí, para fazer as limpezas necessárias para aquilo que parece grafite, tá? Vamos lá. E muito obrigado. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Espero que vocês realmente façam a diferença. Façam a diferença. Se você quiser, compartilhe, dê um like, para que cada vez mais pessoas possam, digamos, se beneficiar também dessas nossas propostas de crescimento. Perceba que a nossa única proposta aqui é passar para vocês mais informações. E estou com informações novas aí, sedento para passar, tá bom? Muito obrigado. Até quarta-feira, às 8 da matina. Um beijão.